Você é uma pessoa ansiosa? Conhece alguém que seja? Essa ansiedade é algo natural ou já virou um transtorno? Oi, eu sou a Mônica, pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em inteligência emocional. Você sabia que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social? Não ter doença ou nenhuma outra enfermidade não significa necessariamente ser uma pessoa saudável. Nosso corpo, nossa mente e nossa alma, eles precisam estar em conexão total para que a gente tenha uma vida equilibrada, de qualidade e saudável. Hoje nós vamos conversar sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Você já ouviu falar sobre isso? TAG é um distúrbio caracterizado principalmente pela preocupação excessiva e apreensão, ou seja, medo daquilo que a gente ainda nem sabe se vai acontecer, o que vai acontecer e como vai acontecer. Vocês devem estar pensando assim, tá, mas eu tenho medo, eu às vezes fico ansiosa, eu às vezes me preocupo, então quer dizer que eu tenho TAG? Não necessariamente, tá? A ansiedade é algo muito natural no ser humano. Eu sou ansiosa, muito provavelmente você aí do outro lado também é ansioso ou ansiosa. A ansiedade, na verdade, ela atinge mais de 18 milhões de brasileiros. Número bem alto, né? Esses números nos colocam na liderança de todo o continente latino-americano, ou seja, o Brasil é um país ansioso. Para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, a ansiedade para o corpo é como um alarme para casa. É muito natural a gente se sentir angustiado diante de alguma situação. Por exemplo, agora com o Covid-19, tá todo mundo com medo. Eu tô com medo de adquirir esse vírus. Eu tô com medo do que possa acontecer. Mas assim, eu me protejo, eu lavo as minhas mãos frequentemente, eu uso luva, eu uso a máscara, álcool gel. Isso pra mim é suficiente. Eu não faço com que essa ideia de contrair o vírus fique na minha cabeça o tempo todo me martelando, me deixando cada vez mais angustiada, cada vez mais nervosa, cada vez mais tensa. Essa ansiedade, esse medinho, esse famoso friozinho na barriga, ele é saudável. Muitas vezes e geralmente eles nos fazem agir com cautela, com segurança. Mas para algumas pessoas, essa ansiedade, esse medinho, esse friozinho na barriga, ele passa de medinho para um transtorno constante. Aquela ideia, aquele pensamento negativo fica o tempo todo na sua cabeça, você fica tensa o tempo todo, você não consegue reagir diante de algumas outras situações do seu dia a dia. A pessoa com TAG, ela é exatamente assim. Só de pensar, só de imaginar que algo vai acontecer ou de uma situação que ela vai vivenciar, e às vezes essa situação nem é algo ruim, nem é algo que vai dar errado, mas ela já fica tão tensa, ela já fica tão preocupada com aquilo que ela não consegue dormir, ela sente dores musculares, cansaço físico, mental, e essa preocupação, ela é constante. Ah, amanhã passou. Não, ela permanece durante um longo período. Eu vou apresentar agora para vocês alguns dos possíveis sintomas de quem tem TAG. Preocupação excessiva e persistente, pensamentos negativos constantes, inquietação, cansaço físico e mental, irritabilidade, sabe aquele famoso os nervos à flor da pele? Pois é, ele mesmo. Dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, às vezes você até dorme por 8, 10 horas, mas sabe quando você acorda com aquela sensação de cansaço que parece que você não dormiu nada? Além disso, alguns sintomas físicos também são percebidos. Tensão muscular, formigamento em algumas partes do corpo, a respiração fica mais acelerada, palpitações, tremedeira, dor de cabeça constante, náusea, diarreia. Atenção, hein? Se você tem 4 ou mais desses sintomas que eu acabei de falar, é bom procurar uma ajuda médica. Você deve estar aí se perguntando, tá, tudo bem, eu nem quero sentir tudo isso que eu tô sentindo. Então, da onde vem esse TAG? O transtorno de ansiedade generalizada, ela é uma doença comum e, assim, diversos podem ser os gatilhos que vão desencadeá-lo no seu dia a dia. Uma coisa que muita gente não sabe, e é bom dizer, é que o TAG, a ansiedade e alguns outros transtornos mentais,
Eles são de fatores genéticos também. Além de fatores genéticos, o estresse do dia a dia, sedentarismo, hipo e hipertiroidismo, menopausa, abusos e traumas da infância, adolescência, uso excessivo de álcool, drogas, má alimentação. Aliás, clica no card aqui em cima e veja a relação do intestino, que é o nosso segundo cérebro, que você sabia? Com os transtornos mentais. Disfunção química. Peraí que eu te explico. No nosso organismo ocorrem a todo momento reações químicas. São várias substâncias correndo pelo nosso corpo, várias sinapses, cada substância com a sua função. Ou seja, cada um no seu quadrado. Sabe aquela sensação de prazer, de bem-estar? Então, a substância responsável por isso é a serotonina. E a do prazer e da alegria é a dopamina. E aí, quando o nosso organismo não produz de forma equilibrada essas substâncias, ocorre a disfunção química. Ah, e você não sabe, mas 90% da serotonina do nosso organismo é produzida no intestino. O transtorno de ansiedade generalizada, ela tem 3 níveis: o leve, moderado e o grave. Eu posso apostar que você conhece alguém que, além do medo de se tornar dependente de medicamentos psiquiátricos, tem preconceito, e sim, é preconceito de que psiquiatra e psicólogo é coisa de louco. Uma coisa importante que eu quero lembrar a todos vocês é que, dependendo da intensidade desse transtorno, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave, o uso do medicamento é necessário. Independente da intensidade desse transtorno, a mudança de estilo de vida é fundamental para o tratamento. Algumas dicas de prevenção e até mesmo de tratamento são a terapia comportamental cognitiva. Alguns estudos científicos, inclusive, apontam que a eficácia da terapia cognitiva tem o mesmo ou maior resultado do que medicamentos. E, gente, funciona mesmo. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Carol, um beijo pra você. Uma outra dica super especial e que funciona é o relaxamento. Alguns estudos dão ênfase ao yoga e o tai chi chuan, mas porque são estudos científicos. Porém, a gente sabe que qualquer tipo de relaxamento, meditação, 5 minutinhos ouvindo a música ali na hora do seu banho já tem um efeito sensacional. Outra dica, e que para mim é uma regra, é a prática de atividade física. É fundamental para a nossa qualidade de vida, para que as nossas substâncias lá que estão um pouquinho baixo possam ser produzidas de maneira correta. E eu queria deixar mais uma dica para vocês por experiência própria. Sabe aquele chazinho da vovó? Gente, é sensacional. Eu indico valeriana, mulungu, chazinho de camomila, melissa e tantos outros que eu posso colocar aqui embaixo para vocês. 2 plantas que eu quero frisar é a valeriana e o mulungu. As suas raízes têm efeito calmante, por isso muito indicados em caso de ansiedade. Essas plantas você pode encontrar em feiras livres, farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like e me siga nas redes sociais.